não conseguiu nem vir para o estádio. O Natanael jogou também sem a ideal condição. Mais 4, 5 que jogaram, o Everson. Então, e dentro de jogos que se tem, na intensidade que se tem, você não consegue fazer jogos de alto nível jogando toda vez assim, né? Você tem que rodar o time. A gente tem tentado rodar dentro do que a gente pode também, porque existe uma disparidade um pouco, né, do titular com o reserva. Então, agora, pergunto para você, vamos poupar quinta-feira? Tiramos aí os titulares e aí perdemos o primeiro lugar ou nem classificamos? Vale a pena? Agora, domingo é outro jogo. Lá no Ceará, de repente, a gente pode pensar nisso, né? Nós temos um elenco curto, por isso que não dá para ir poupando muitos jogadores ao mesmo tempo toda vez. A gente ouviu o Cuca aí, e ontem a informação que eu trouxe aqui, e pouco me interessa, algumas pessoas que acham que isso é coisa da minha cabeça, né? Aliás, um trabalho que a gente faz no final de semana, que eu poderia ficar em casa sem fazer absolutamente nada, e você está fazendo contato, você está buscando informações e tal. Os caras acham que você acorda e fala, vou inventar uma história hoje para ver o que dá. O que eu disse ontem aqui, disse lá na Band, é de que, de fato, o Atlético não tem até agora nenhum planejamento. Hoje, pela manhã, o Breno Galante, inclusive, me enviou uma mensagem logo cedo e me disse, Everton, tudo que você falou ontem, eu confirmei hoje com uma fonte, e não é a mesma fonte que você recebeu a informação, tenho certeza que não, tudo que você falou ontem. Que não tem nenhum planejamento estabelecido, das negativas, do Cuca não está sendo assistido, dos nãos que o Cuca recebeu e indicações que fez, que o Siga barrou realmente os jogadores que você disse que barrou e etc e tal. O que mais me preocupa até agora, com a janela prestes a se abrir, o Cuca não foi procurado por ninguém do clube para tratar de nenhum nome para nenhuma posição. Agora, o que está sendo dito é de que, de fato, a possibilidade da venda do Rubens, agora na janela, existe. E por isso, o Cuca, perguntado no sábado, depois do jogo do Corinthians, eu não sei exatamente qual foi a pergunta, ele disse, não, o Rubens não. Até o final do ano a gente não pode perder o Rubens. Vocês se lembram dele responder isso? A preocupação dele é imensa, porque hoje o Rubens é titular absoluto e talvez atualmente o principal jogador do grupo. Indiscutível. O Rubens é o substituto imediato do Arana na lateral esquerda, é o principal jogador de meio campo e mais lúcido que o Atlético tem, e quando precisa também, que era o sonho dele, de jogar como meio armador, como meio ofensivo. Então, gente, olha o tamanho que hoje representa o Rubens dentro do Atlético. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens tendo que se desdobrar. Começando um jogo como meia, depois virando volante, depois virando lateral. Tudo isso o Rubens faz em um único jogo. O que seria do Atlético hoje perdendo o Rubens e não tendo recomposições à altura? E hoje você perdeu o Rubens, de verdade, gente, você não está perdendo só uma peça, você está perdendo um jogador que é multifuncional, não que isso seja o ideal para o atleta eu não vejo que isso é o ideal, mas hoje para o torcedor e para o que ele representa para o Atlético é muito grande. Então o Atlético perder um atleta como esse, realmente é para o Cuca se desesperar e ver que realmente a diretoria e ele não estão dando as braçadas para o mesmo lado. Eu gostaria de fazer só um questionamento aqui, caso um dos amigos à mesa tenha esse tipo de informação, porque o cenário hoje, conforme vocês trouxeram informações, é bem preocupante para o Atlético e para o atleticano. A gente está aí hoje, dia 27 de maio, não há nenhuma projeção de planejamento do que o Atlético precisa de fazer na janela, tá? Vamos supor, porque as coisas também no Atlético mudam de uma maneira às vezes muito brusca. Hoje o Atlético não vai no mercado fazer tantos investimentos, de repente abre-se um portal e o Atlético faz investimentos pesados. Mas vamos trabalhar com um cenário diferente. Que o Atlético vá ao mercado de uma maneira bem menos precisa e necessária do que entende o Cuca. Ele estaria disposto a continuar até o restante da temporada, passando as dificuldades que ele tem passado e vivido nos 6 primeiros meses dessa temporada? Eu acho, sinceramente, eu não acredito. Eu acho que ele não vai querer passar essa dificuldade. Cara, o Cuca não tem hoje no Atlético que passar por isso mais. Porque, rapidão, Thiago, por mais que seja responsabilidade, sim, da diretoria, o planejamento ruim, as ausências, as carências, isso o campo não. O campo, pra mim, já falei, inclusive, eu acho que o campo do Cuca está devendo, com todas as dificuldades que ele tem, minha opinião, já falei. E isso não é tirar da principal responsabilidade da diretoria. Mas e aí? Porque se ele não for correspondido em pelo menos 60%, 70% do que ele espera, o campo vai ser cobrado dele, que vai estar à beira do campo. E ele estaria disposto
a viver com isso Não daqui sei. até o final do não ano? sei. Eu sinceramente não sei. acho que não. Sinceramente, acho que não sei. Eu- Vamos imaginar uma situação aí de que o Atlético, sei lá. Tomara que não aconteça, mas que o Atlético tenha 2 derrotas aí para Ceará e Inter, e aí entre nesse período de janela e o Atlético não se movimente e ainda tire o Nossa, Rubens do meu grupo. Deus do céu. Se Isso isso é o acontecer, caos. Isso é o caos. eu não sei se o Cuca Isso é o permanece. caos. Aí é Mas, achismo, ô, não é caos. informação. Mas Meu Deus. você, independentemente disso, o Atlético tem esse final aí de pré-mundial bem, consegue vencer os jogos, se classifica na Sul-Americana, fica lá entre os 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E chega na janela, chegam pro Cuca e dizem: não vamos atender aos seus pedidos. Não todos. Vamos atender Isso, é o cenário parcialmente que- é. deles. Eu acredito que o Cuca não fica. Sabe por quê? E aí, cara, eu não tenho qualquer informação sobre o assunto. Mas o Cuca, ele não tem mais necessidade de estar num clube em que ele se desgaste dessa forma, pelo tamanho dele. E aí você tem que pensar um segundo ponto. Pelo tamanho que o Cuca tem no Atlético, se ele chega, aponta o dedo e fala: a diretoria não quer me dar os jogadores, é por isso que eu tô saindo, isso aqui vira um caos. Um caos, que a torcida Belo tá com Horizonte- ele. Belo Horizonte, A torcida tá com ele. Belo Horizonte vai abaixo. Mas A acho que torcida ele tá com não ele. faria isso, por ser o Atlético. Mas se ele Não sai, sei. ele Acho tá que não. Se ele mete se ele o pé, sai, meu, o valor. já tá nisso. Vamos Se ele dizer, sai, já isso significa. significa, Pronto. entendeu? É o E meme assim, do significa, sim, e assim, significa. Dele não precisa falar nada. É isso. Eu ficaria absolutamente constrangido por um cara, por exemplo, igual o Paulo Brax. Porque, velho, Pois é, mas olha que maravilha. A promessa do Atlético: vamos ter investimento em 2025. Contrata o Paulo Brax, que é um torcedor do Atlético, inclusive, que era o sonho dele assumir o Atlético na diretoria. Mas e tal. e se o Paulo Brax, alguém acima do Paulo Brax, disser pra ele: é isso aí. Não, mas segue sua vida é isso aí, que estão não fazendo com ele. Pois é, porque se E o ele Paulo tem que Brax defender o emprego dele. Se o Paulo Brax, esse é o problema. Se o nós Paulo estamos falando Brax do cara está que é só pra defender o emprego dele, mas se o Paulo Brax não é um cara que bate de frente, como o Rodrigo Caetano batia, toda semana pelo menos uma vez, vai ficar insustentável. Mas eu acho que o Paulo tem esse perfil. O Paulo Ele Brax bate. tem esse perfil. Não sei. Eu acho que tem esse perfil. Não sei. Ele não faz igual o Rodrigo. Ele não faz igual o Rodrigo. Não sei. O Rodrigo é um baita cara. Como é que eu vou te dizer? Ele reconhece, não vou dizer, chato. O Rodrigo é chato, mas é um chato do bem. Chato que quer fazer as coisas de forma bem feita. Todos nós aqui somos chatos com isso. Todos nós somos. Pô, e tem mais de Não tô 10 mentindo, mas anos todos trabalhando nós, os nisso, né, quatro Thiago? aqui- Tem mais de 10 anos Os trabalhando quatro aqui nisso. são chatos com qualidade do material. Beleza, show, maravilha. O Rodrigo é esse cara. Chato. Ele vai ficar incomodando. Papapá, ponta dedo. Nananana. O Paulo já fez cobranças. Não na maneira do Rodrigo. Mas ele já disse que o que mas gostaria não, de fazer. não é simplesmente fazer cobrança. Ele não, né? vai ser, ele não vai ser o cara que vai se expor. Tem coisa Ele que vai você defender o precisa- dele também. tem mudança que você só precisa pro torcedor exigir, cara. atleticano que tá ouvindo a gente falar do Atlético entender, a porquê da minha pergunta? Cara, porque os desafios do segundo semestre serão mais difíceis pro Cuca e pro Atlético. Muito mais. Eu não acredito na Todo permanência mundo dele. vai melhorar. Eita. Não tem mais o Campeonato Mineiro com aquele alívio de adversários um tanto mais fracos. Você vai estar afunilando na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil E no Brasil. e no Brasileiro, cara. Sabe? Então, é conhecidamente a parte mais difícil do brasileiro. Então, esses problemas que o Cuca tá enfrentando agora, eles serão de um nível ainda superior. E não adianta, repito, não tô colocando apenas na conta do Cuca. A conta do Cuca é dentro de campo. Com as dificuldades que o Atlético tem vivido, eu acho que o Atlético poderia estar apresentando algo um pouco melhor em campo. Acho. A responsabilidade de um elenco curto, de peças faltando em várias posições, é da diretoria. Ponto. É a maior. Só que, à medida que o ano for passando, Elton, não vai adiantar. Lá em agosto, em setembro, se as coisas não estiverem acontecendo no campo, vai falar o quê? A diretoria tem que sair do Atlético? Vai ser cobrado exatamente quem estiver à beira do campo e os atletas. Sabe o que tem me incomodado bastante? Eu acho que é o filme repetido. Eu adoro assistir filme repetido, mas nesse do Atlético eu tô detestando. Porque o que aconteceu com o Cudê, o que aconteceu com o Filipão, o que aconteceu com o próprio Cuca, o que aconteceu com o Milito, tá acontecendo no Atlético novamente, Parece, enfim, só seria que, esse filme. só que eu acho que com um pouco de antecedência. É. Eu acho que na temporada passada a água começou a bater no peito em junho, julho. Em junho, julho começou a bater no peito. Hoje eu já vejo que essa água, ela já tá no peito do Atlético. Em março, abril, ela já tava no peito. Sim. A gente já tava vendo que tava caminhando para esses não movimentos dentro das janelas. Então o Atlético não reforçar esse elenco. O próprio Cuca, quando ele fala que ele não tem as condições de pegar e fazer uma rodagem no elenco por causa das necessidades, é uma prova disso. Gente, o fato do Fausto Vera, ele ter virado uma opção pro Cuca, foi simplesmente por causa da falta de opção que o Cuca tinha. Então, essas questões demonstram claramente a fragilidade do elenco atual do Atlético. E não adianta pegar e falar assim, não, Elton, olha só nome por nome. Não, gente, vamos colocar campo por campo, jogo por jogo, porque é assim que a gente vai ter que ver. Não adianta eu pegar e, de novo, lá vai eu de novo, Everton Guimarães,
pegar o currículo do Bernard, o que o Bernard fez pelo Atlético, e pegar e ver o campo dele hoje. O campo dele ele não entrega. O Saravia é um substituto ideal pro Natanael? Pô, o Natanael urrando na temporada, porque a gente tá fazendo uma alta quantidade de jogos. Ele que tem condições? Não entrega a mesma coisa. Quando a gente fala de elenco, você tem que pegar em um todo. Não é simplesmente pegar o papelzinho e colocar nome por nome e tentar fazer assim, vamos ver se esse aqui é melhor do que o do time tal. Não é isso. Não é o cara a cara que vai funcionar, não é o currículo dos atletas que vão funcionar, é o que eles entregam em campo. Hoje, torcedor atleticano, faça um trabalho em casa aí agora. Tem 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Qual jogo do Campeonato Brasileiro que você, torcedor atleticano, falou assim, o Galo jogou pra caramba? Não tem. Não tem. Você vai pegar e agora e vai fazer assim, teve um recorte contra o Fluminense. Então foi um recorte. Não foi um jogo bem feito do Atlético. Teve um momento diante do Botafogo. O Atlético controlou, pressionou o Botafogo. Foi um momento. O finalzinho do jogo contra o Corinthians. Foi o finalzinho. O Atlético, em 10 jogos do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu entregar um grande jogo. E isso também diz muito sobre esse elenco curto que o Cuca tem nas mãos. O que mais me preocupa é o sumiço de quem tem que aparecer pra falar. Inclusive aparecer lá no CT, conversar com os jogadores, explicar dos atrasos, atraso de premiação, eu acho que atraso tem que estar aqui, ó, na telinha. Não, Tem que estar eu na tô dizendo telinha. assim, inclusive, né? Também. Chegar lá no CT e explicar por que não estão pagando. Tem atrasos de direito de imagem, premiação do campeonato estadual não foi pago até hoje, né? De sentar com o Cuca e explicar pro Cuca como é que vai ser e depois chegar diante do torcedor e explicar pro torcedor. É porque nada mais triste do que o abandono, né? De quem lhe E deve, tem jogador no Atlético que tá com essa sensação, tá? Porque quem lhe deve e não lhe dá satisfações, eu acho que erra 2 vezes, né? Aí pega no caráter das pessoas. Mas não pode, o Atlético não pode se acovardar. E a diretoria do Atlético, quando eu digo diretoria, eu endereço pros donos do clube, eles não podem se acovardar. Os caras precisam minimamente aparecer e falar, é isso e aquilo. Só que eles simplesmente sumiram. Não dão a menor satisfação pro torcedor. O Bruno Musi, ele tinha uma coletiva marcada para 2 semanas atrás? Umas 3 já. Já deu tem um tudo? tempinho já. Tinha essa coletiva marcada. E não deu a coletiva. E ficou assim, né, Thiago? Mas E ficou desculpa, por isso. desculpa, desse gente. jeito. Desculpa, o Bruno Musi não é dono do clube. Mas ele é o CEO. Mas ele tá, tudo bem, ele tá lá pra isso, mas desculpa. Tem hora que o dono do clube tem que aparecer. E não é aparecer só quando ganha título pra dar entrevista e jogar em direta pra quem nós criticou o concordamos planejamento da mesma no início, forma. não. Então que ele chegue e explique, sabe? Mas ele põe o Bruno Musi lá pra aparecer. Mas tem hora que o jogador e a torcida precisa sentir a presença do dono do clube. E hoje é o dono. Então, mas não tem ninguém, não tem ninguém Eu sei que falando. não. Eu Então não me fica muito importaria do cômodo senhor você falar. pegar o Bruno Musi e prometer uma coletiva com o Bruno Musi e depois você mesmo, dono do clube, dizer pro Bruno, não fala. Como Então, não fala, esse é o cara? erro. Quer Esse dizer, é o de um erro. lado você tem um cabuloso, do outro você tem um nebuloso. É isso? Tá normal? Tá normal ninguém aparecer pra falar? Tá normal esconder do torcedor, meu irmão. Pra mim, tanto faz. Então, Se falar pra mim, eu então, não falar, eu não tô nem aí. A mas imprensa é um alguém elo. precisa. E Ninguém fala. Mas ninguém fala porque o dono Mas não quando quer. o Thiago tá cobrando que seja um. Cara, Que se seja um. tá marcado o CEO, que seja Que o CEO. seja o CEO. Eu não me incomodo do CEO falar, não. Se ele chegar Eu e falar também e dar não. todas as declarações, Também não. até porque ele foi o representante escolhido pelos donos do clube. Beleza, se for o CEO, tudo bem, que ele fale. Só quando ele vai falar, os próprios donos do clube mudam de ideia. Os donos do clube mudam de ideia. Não precisa falar não. Precisa não. Deixa pra lá. É só o Outro pessoal dia a gente entender os fala. números aí. Não, Pessoal, manda- os números já estão os aí, números a imprensa são já aí. vai ver, tá bom. O pessoal Cara, entende. isso é um absurdo. É um descaso, pra mim, é um uma descaso com a torcida esculhambação do Descaso com a total. torcida, Pra mim, cara. Concordamos que é um É que tem descaso, os uma esculhambação é que tem os total. chupiscos aí, é que tem chupisco pra todo lado, que acha que você quer uma pegação no pé. Não. Você tem que defender aqui, cara, o interesse do torcedor. Não, mas o é uma torcedor, esculhambação porque não completa. basta deixar a coisa funcionando na linha de produção. Tem que aparecer e explicar, ser claro nas explicações de o que pretendem. Como é que vai ser? Por que a dívida tá aumentando? Como é que vai pagar? Quando é que vai pagar? De que forma vai pagar? Sabe? Alguém tem que precisar, tem que chegar e de fato precisa expor isso aí. Vamos contratar? Não vamos contratar. Tem que vender, vai vender quem? Vamos vender o Rubens. Tem proposta pelo Rubens aqui na mesa, ou não vamos vender o Rubens. Então o Cuca falou na coletiva, mas nós estamos aqui para expor que não vamos vender o Rubens. Ninguém sai até no final do ano porque o elenco já é curto. Não vamos trazer ninguém. Você viu que o Cuca falou isso na coletiva, né? Cara, não Falou, repete isso mais se não. chega e diz assim, ó, não vamos trazer ninguém. É esse grupo aí, segue do jeito que tá, mas sejam claros. Exato, E não tem sido. é isso. Eu dei a informação ontem, inclusive dos jogadores que foram negados pelo Siga, outros que o Pituca, o próprio Rafael não quis, o Mina, o Siga travou, o Pochettino, o Siga travou, etc. Mas ninguém procurou o Cuca até agora pra falar assim, e uma pessoa do Atlético falou que perguntou pro Cuca e o Cuca confirmou. Que não, até agora não fui procurar, estamos aguardando e tal, com muito cuidado. Então, e aí? Vai ficar desse jeito até quando? Torcedor do Galão da Massa, tá complicada essa situação aí entre Cuca e Sigas e também a diretoria, né? O treinador pede reforços do Siga Barras e a diretoria não faz nada para poder reforçar a equipe. O Atlético tá aí com uma situação complicada na Sul-Americana. Você vê aí o treinador Cuca falando.
sobre não ter jogadores à disposição da equipe e ter que usar sempre os mesmos, né, que já estão esgotados, causando mais situações para se lesionar mais jogadores e o Atlético ficar aí ainda mais complicado com sua situação dentro de campo, tendo que utilizar jogadores de extrema importância em jogos de Copa do Brasil, Brasileira e Sul-Americana, sem necessidade disso tudo. Os reforços não chegam e o Cuca teme aí o Galo sofrer nesta temporada. Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.